Hoje, com o sermão intitulado A Parábola da Figueira e Cristo Ansan-hong, vamos descobrir o tempo profético da vinda de Cristo Ansan-hong de acordo com a Bíblia. Vamos começar abrindo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Esta cena no Evangelho de Mateus, capítulo 24, tem um significado importante. Vamos para o capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Tua vinda, mencionado aqui, não indica a segunda vinda de Jesus? Os discípulos perguntaram duas coisas a Jesus: quando isso acontecerá e quais são os sinais da consumação do século? Em resposta à pergunta, quando o Senhor voltará, Jesus explicou sobre a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Jesus deu esse ensinamento aos discípulos. Jesus disse que precisamos aprender sobre a parábola da figueira. Portanto, devemos saber sobre ela. Se não aprendermos essa profecia, nós falharemos em receber Cristo, que foi profetizado vir outra vez. Além disso, Deus explicou através da parábola da figueira quando Cristo viria. Muitas pessoas dizem ser o Cristo, sem nem saber do tempo em que Cristo aparecerá de acordo com as profecias. Deus nos disse para não sermos confundidos ou enganados pelo que eles dizem. Jesus disse: muitos falsos cristos e falsos profetas aparecerão em vários lugares. Porém, o verdadeiro Cristo não vem a qualquer momento. Você poderá saber o tempo da segunda vinda de Cristo através da parábola da figueira. Então, vamos estudar a parábola da figueira. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 18, está escrito: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Uma mensagem muito importante está contida aqui. Vamos continuar com o versículo 20. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Versículo 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A parábola da figueira também está escrita no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa.
Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Isso significa que ainda não era o tempo da figueira dar frutos, porque não era tempo de figos. Versículo 14. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Jesus se aproximou da figueira, mesmo não sendo época de figos. Não foi porque Jesus não sabia se os figos cresciam na primavera, verão, outono ou inverno. Mas quando ele não viu nenhum fruto na árvore, o que ele disse? Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Irmãos e irmãs, vocês acham que Jesus amaldiçoou a figueira porque ele ficou chateado por não ter encontrado figos? Podemos entender que o que ele fez está profeticamente relacionado com a parábola da figueira. O que a figueira representa? Deus comparou a nação de Israel com a figueira. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, também, Jesus disse: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Depois de Jesus Cristo ser batizado, por 3 anos ele pregou o Evangelho da Nova Aliança aos israelitas. Porém, eles não aceitaram e acabaram crucificando Jesus. Jesus profetizou sobre isso, dizendo: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. O profeta Jeremias também profetizou que os figos representam os israelitas e a figueira, a nação de Israel. Vejamos no livro de Jeremias, capítulo 24, versículo 3. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos. Os figos muito bons e os muito ruins, que, de ruins que são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Os exilados de Judá são os israelitas. Os israelitas são comparados com os figos. O versículo 6 diz: porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que, de ruins que são, não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra, como aos que habitam na terra do Egito. Aqui também os figos representam os israelitas, sejam eles bons ou ruins. Esse não é o mesmo ensinamento escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 13? No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6, está escrito: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou, pelo que disse ao viticultor. Jesus foi batizado com 30 anos, proclamou o reino dos céus e testificou sobre o Evangelho do reino durante os 3 anos do seu ministério. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano,
até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Nesta parábola, também, os israelitas são comparados com os figos. Como os israelitas não aceitaram o evangelho, mesmo que Jesus tenha pregado por 3 anos, Jesus comparou eles com uma figueira que não dá nenhum fruto. E no Evangelho de Mateus, capítulo 21, e de Marcos, capítulo 11, está escrito que Jesus procurou por frutos na figueira, mas não encontrou nenhum, porque não era tempo de figos. É claro, já que não era a época de figos, era natural que ele não encontrasse nenhum fruto. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, o motivo de Jesus amaldiçoar a figueira e fazê-la secar era para nos mostrar o que aconteceria com Israel, que é comparada com a figueira. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 21. Versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Aqui, Jesus profetizou que Jerusalém seria sitiada por exércitos e seria destruída. O que aconteceu em Israel depois de Jesus ascender ao céu? Em 68 d.C., o general Vespasiano avançou em direção a Jerusalém para tomá-la. O seu exército cercou a cidade para conquistá-la. Mas naquele mesmo ano, o imperador Nero morreu. Por causa da morte de Nero, Vespasiano retirou o seu exército e voltou para Roma. Jesus profetizou claramente: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. As pessoas que prestaram atenção a essa profecia deixaram Jerusalém quando o general Vespasiano retirou seu exército. Eles saíram da cidade e fugiram para um lugar chamado Pela. Porém, os israelitas que permaneceram na cidade, erroneamente, pensaram que o exército romano ficou intimidado e se retirou para Roma por conta de seu valente exército. Mais tarde, o general Vespasiano se tornou o imperador. E o seu filho, o general Tito, atacou a cidade de Jerusalém pela segunda vez. O ataque aconteceu em 70 d.C. e Jerusalém foi totalmente destruída. É dito que 1,1 milhão de pessoas foram mortas na cidade e 97 mil foram levadas cativas. Jesus foi procurar figos, embora não fosse época de figos, e amaldiçoou a figueira por não ter nenhum fruto para nos ensinar que esse terrível evento aconteceria e que Israel perderia a sua soberania. Assim como Jesus profetizou, o segundo ataque foi realizado pelo general Tito em 70 d.C. Jerusalém caiu completamente. 97 mil foram levados cativos e 1,1 milhão foram mortos nesta guerra. 1,1 milhão é um número grande. Essa grande quantidade de pessoas foi assassinada. O que Jesus disse? Ele disse a eles para lutar contra o exército ou para fugir? Jesus disse a eles para fugirem. Todos os santos da igreja primitiva creram nas palavras de Jesus e puderam escapar do terrível desastre ao fugir para um lugar distante chamado Pela. Mas as pessoas que não creram nas palavras de Jesus permaneceram ali e, no final, todas foram destruídas. A partir daí,
Israel perdeu a sua soberania como a figueira seca da parábola. Os israelitas perderam a sua soberania e se tornaram um povo sem nação, vagando pelo mundo. Jesus profetizou isso através de parábolas. Irmãos e irmãs, se o que Jesus fez com a figueira não tivesse relação com a profecia, há algum motivo para isso ter sido escrito nos evangelhos, como no Evangelho de Mateus e de Marcos? No lugar de falar algo gentil e cuidadoso, Jesus amaldiçoou a figueira. Devemos entender que o importante ensinamento de Deus está contido nesta ação de Jesus. Foi para nos dar uma resposta sobre a parábola da figueira. Vamos continuar com o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 22. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Eles realmente foram levados cativos para outras nações. E, até quando? Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Isso significa que Israel, descrita como a figueira que secou, nunca poderia se renovar até que os tempos dos gentios se completassem. Porém, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus já tinha profetizado que a figueira se renovaria. Capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos, o que acontecerá com os ramos? Eles se renovarão. Jesus disse que viria o tempo em que os ramos da figueira se renovariam e suas folhas brotariam. Quando já os seus ramos da figueira se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Essa foi a resposta para qual pergunta? Os discípulos de Jesus não lhe perguntaram, quando será a tua vinda? No capítulo 24, versículo 3, Jesus deu essa resposta para a pergunta deles. Portanto, quando esse tempo profético vier, devemos entender que Cristo veio e que Ele está realizando a obra do Evangelho. Devemos ser capazes de receber Cristo. Então, quando Israel, a figueira seca, recuperou sua soberania, como vocês sabem bem, no dia 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, proclamou e transmitiu para todo o mundo a independência de sua nação. Ele proclamou que Israel se renovou. Irmãos e irmãs, nenhum outro país que perdeu a sua soberania se reconstruiu e se renovou dessa forma na história humana. Porém, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 32, Jesus disse que os ramos da figueira seca se renovariam e que as suas folhas brotariam. Jesus já tinha profetizado que ela se renovaria. A soberania de Israel foi restaurada e sua independência foi oficialmente reconhecida por todo o mundo em 14 de maio de 1948. É surpreendente. Ninguém esperava por aquilo. A soberania que tinha sido perdida por quase 2000 anos foi recuperada e a nação foi restaurada. Esse foi um evento extraordinário e que nunca aconteceu antes. Essa história aconteceu de acordo com a providência de Deus, apenas para cumprir a profecia da Bíblia. Não foi resultado de um esforço humano.
para nos ensinar que Israel recuperaria a sua soberania cerca de 1900 anos depois de perdê-la, em 70 depois de Cristo. Jesus disse: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. E, quando virdes essa profecia se cumprindo, sabei que o Filho do Homem está próximo às portas. Então, do ponto de vista espiritual, quais outros acontecimentos relacionados com a verdade aconteceram em 1948? 1948 não é o ano em que o pai Ansanhon foi batizado e começou a cumprir a profecia restante do trono de Davi? Para cumprir a profecia do trono de Davi, ele pregou por 3 anos em sua primeira vinda e apareceu pela segunda vez em 1948 para pregar durante os 37 anos restantes. De acordo com a profecia do rei Davi, o pai tinha que ser batizado aos 30 anos. E ele tinha 30 anos quando foi batizado em 1948. A profecia é algo que nunca pode ser alterada pelo homem. Uma vez que Deus cria e determina um certo curso, ninguém pode mudar o curso ao seu gosto. Em sua primeira vinda, ele proclamou a verdade da nova aliança, de acordo com a profecia de Davi. Mas depois de pregar a nova aliança, por apenas 3 anos, ele ascendeu ao céu. Por isso, para cumprir os 37 anos restantes, ele veio pela segunda vez em 1948. Foi batizado em dezembro e começou a cumprir a profecia do trono do rei Davi. O ano de 1948 foi quando os ramos da figueira se renovaram e as folhas brotaram, conforme Israel se tornou independente. Esses acontecimentos ocorreram no mesmo ano. A Bíblia profetizou que quando os ramos se renovassem e as folhas brotassem, quem estaria próximo? A segunda vinda de Cristo estaria às portas. Essa é realmente uma profecia incrível. O pai foi batizado no mesmo ano e deixou esta terra em 1985, depois de completar o cumprimento da profecia restante dos 37 anos do trono do rei Davi. Irmãos e irmãs, há muitos falsos cristos e falsos profetas no mundo que clamam que as suas doutrinas são verdadeiras. Porém, não há ninguém que veio a esta terra de acordo com as profecias da Bíblia e que ascendeu ao céu de acordo com as profecias, além de Cristo Ansanhon. Devemos pregar sobre nosso Cristo, que certamente é testificado por todos os profetas da Bíblia, assim como os santos da igreja primitiva fizeram, dizendo: se você quiser ser salvo nesta época de desespero, em meio à pandemia de Covid-19, creia em Cristo Ansanhon, creia na Mãe Celestial. Devemos ser capazes de testificar sobre eles com coragem. Como foi profetizado pelo profeta Miqueias, o pai se tornou rei em Sião, andando no último caminho do Evangelho por 37 anos. Ele nos ensinou tudo, especialmente os ensinamentos sobre a Mãe Celestial, que é a esposa do Cordeiro, antes de ascender de volta ao céu. O nosso pai Ansanhon realmente veio a esta terra de acordo com a profecia da figueira. Além disso, sabemos bem que o pai não veio sozinho, e sim junto com a Mãe Celestial, assim como mencionado no livro do Apocalipse, capítulo 22. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: quando será a tua vinda? Ele respondeu: o Filho do Homem virá quando os ramos da figueira se renovarem e as suas folhas brotarem. Então saberão que ele está às portas. Ele os ensinou quando o Senhor virá. Vejamos a profecia no livro do Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20. Essa é a carta para o anjo da igreja em Laodiceia. A missão da igreja em Laodiceia foi cumprida pela igreja adventista do 7º dia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem foi profetizado ao bater na porta da igreja em Laodiceia? Foi Cristo que veio pela segunda vez. Deus disse: haverá aquele que estará batendo às portas, quando os ramos da figueira se renovarem e quando as suas folhas brotarem. O pai Christuan Sanhon veio a esta terra para explicar cada detalhe na Bíblia, para nos guiar à verdade da Páscoa da Nova Aliança e para estabelecer Sião, onde as festas de Deus são guardadas. Ele abriu o glorioso caminho para o eterno reino dos céus. Ele é o pai An Sanhon. Vamos ver mais um versículo, no livro de Isaías, capítulo 25. Livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. No versículo 6 está escrito: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. E o que ele tragará? Tragará a morte para sempre. Tragar a morte para sempre não é o mesmo que dar a vida eterna? O único vinho usado para destruir a morte para sempre e dar a vida eterna é o vinho da Páscoa. Então, isso não significa que ele trará a verdade, a Páscoa da Nova Aliança, quando ele vier para essa terra? E, assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus. Em quem o quê? Em quem esperávamos. Nós esperamos por ele desde a sua primeira vinda. Até quando devemos esperar? Quando será a tua vinda? Quando os ramos da figueira se renovarem e suas folhas brotarem. Saibam que o Filho do Homem está às portas. Até agora, nós esperamos por ele. Já que esperamos por um longo tempo, até que os ramos da figueira se renovassem e suas folhas brotassem, ele nos salvará. E ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Aqui, Deus mostrou a profecia de quando todo o povo gritará de alegria, dizendo: este é o nosso Deus. Ele veio, revelou a verdade da Páscoa, o vinho que não pôde ser aberto por um longo tempo, e tragou a morte. Para cumprir essa obra, Deus disse que viria, quando os ramos da figueira se renovassem e as folhas brotassem, e que estaria às portas. Quem cumpriu tudo isso? Como sabemos, não foi Christuan Sanhon que cumpriu tudo? O Pai Celestial, Christuan Sanhon, veio a esta terra de acordo com a parábola da figueira. Proclamou a verdade da nova aliança, restaurou Sião, a cidade das solenidades, e nos guiou até a Mãe Celestial. Todos nós, filhos de Sião, gravemos essa verdade no fundo de nossos corações e testifiquemos com coragem sobre o Pai e a Mãe. Alguns podem dizer: eu prego, mas as pessoas não ouvem. Irmãos e irmãs, não somos responsáveis por isso. O nosso papel é pregar, quer eles ouçam ou deixem de ouvir. Deus tem o seu plano. Quando Deus nos diz para fazer algo, apenas precisamos fazer. Não precisamos nos importar sobre como as pessoas olham para nós, ou ficar pensando: elas vão ouvir? Já que Deus nos disse para pregar, a nossa missão é pregar. Quando pregarmos, Deus mudará as coisas. Pedindo que vocês ganhem muitos lindos frutos do Espírito Santo, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.